Toda circunstância conectada com a vida de Cristo é profundamente interessante para a mente cristã. Onde quer que contemplemos nosso Salvador, ele é bem digno de nossa atenção. Sua cruz, sua manjedoura e sua coroa são cheias de glórias ainda desconhecidas. Toda a sua cansativa peregrinação, da manjedoura de Belém à cruz do Calvário, está aos nossos olhos, pavimentada com glória. Cada lugar em que ele pisou, é para nossas almas consagrado de uma vez, simplesmente porque ali o pé do Salvador da terra e nosso próprio Redentor uma vez foi colocado. Quando ele chega ao Calvário, o interesse engrossa, então nossos melhores pensamentos estão centrados nele nas agonias da crucificação, nem nossa profunda afeição nos permite deixá-lo, mesmo quando, a luta terminada, ele entrega o espírito. Seu corpo, quando é retirado da árvore, ainda é adorável aos nossos olhos, nós nos demoramos afetuosamente ao redor do barro imóvel. Pela fé, discernimos José de Arimateia e o tímido Nicodemos, auxiliados por aquelas mulheres santas, arrancando os pregos e retirando o corpo mutilado, nós os vemos envolvendo em linho branco limpo, cingindo-o às pressas com cintos de especiarias, então colocando-o em seu túmulo e partindo para o descanso do sábado. Iremos nesta ocasião aonde Maria foi na manhã do primeiro dia da semana, quando, ao acordar de seu leito antes do amanhecer, ela se levantou para estar cedo no sepulcro de Jesus. Tentaremos, se possível, com a ajuda do Espírito de Deus, ir como ela foi, não em corpo, mas em alma. Ficaremos naquele túmulo, examinaremos, e confiamos que ouviremos alguma voz que fale a verdade vinda de seu seio oco, que nos confortará e nos instruirá, para que possamos dizer do túmulo de Jesus quando formos embora: não era outro senão o portão do céu, um lugar sagrado, profundamente solene e santificado pelo corpo morto de nosso precioso Salvador. Um convite dado. Começarei minhas observações esta manhã, convidando todos os cristãos a virem comigo ao túmulo de Jesus. Venham, vejam o lugar onde o Senhor jazia. Nós trabalharemos para tornar o lugar atraente, nós gentilmente pegaremos sua mão para guiá-lo até ele, e que agrade ao nosso Mestre fazer nossos corações arderem dentro de nós, enquanto conversamos pelo caminho. Fora, profanos, vós, almas cuja vida é riso, loucura e alegria. Fora, vós, mentes sórdidas e carnais que não têm gosto pelo espiritual, nem prazer no celestial. Não pedimos sua companhia, falamos aos amados de Deus, aos herdeiros do céu, aos santificados, aos redimidos, aos puros de coração, e dizemos a eles: venham, vejam o lugar onde o Senhor jazia. Certamente vocês não precisam de argumento para mover seus pés na direção do Santo Sepulcro, mas ainda assim usaremos o máximo de poder para atrair seu espírito para lá. Venham então, pois é o santuário da grandeza é o local de descanso do homem o restaurador de nossa raça, o conquistador da morte e do inferno. Os homens viajarão centenas de milhas para contemplar o lugar onde um poeta respirou pela primeira vez o ar da terra. Eles viajarão para os túmulos antigos de heróis poderosos, ou os túmulos de homens renomados pela fama. Mas aonde o cristão irá para encontrar o túmulo de alguém tão famoso quanto Jesus? Pergunte-me o maior homem que já viveu, eu lhe digo que o homem Cristo Jesus foi ungido com o óleo da alegria acima de seus companheiros. Se você busca uma câmara honrada como o local de descanso do gênio, volte-se para cá. Se você adoraria no túmulo da santidade, venha aqui. Se você quiser ver o lugar sagrado onde os ossos mais escolhidos que já foram moldados jazem por um tempo, venha comigo, cristão, para aquele jardim tranquilo, perto dos muros de Jerusalém. Venha comigo. Além disso, porque é o túmulo do seu melhor amigo. Os judeus disseram de Maria: ela vai até o túmulo dele para chorar lá. Vocês perderam seus amigos, alguns de vocês plantaram flores sobre seus túmulos, vocês vão e se sentam ao anoitecer sobre o gramado verde, molhando a grama com suas lágrimas, pois lá está sua mãe, e lá seu pai, ou sua esposa. Ó! Em tristeza pensativa, venha comigo para este jardim escuro do sepultamento de nosso Salvador, venha ao túmulo do seu melhor amigo, seu irmão, sim, aquele que se apega mais do que um irmão. Venha tu ao túmulo do seu parente mais querido, ó cristão, pois Jesus é seu marido, teu Criador é teu marido, o Senhor dos Exércitos é seu nome. A afeição não te atrai? Os doces lábios do amor não te cortejam? Não é santificado o lugar onde alguém tão amado dormiu, embora por apenas um momento? Certamente você não precisa de eloquência, se fosse necessário, eu não tenho nenhuma.
tenho apenas o poder de, em tom simples, mas sincero, repetir as palavras: venham, vejam o lugar onde o Senhor jazia. Nesta manhã de Páscoa, faça uma visita ao seu túmulo, pois é o túmulo do seu melhor amigo. Sim, mas eu ainda vou instá-lo a esta piedosa peregrinação. Venha, pois os anjos lhe convidam. Os anjos disseram: venha, veja o lugar onde o Senhor jazia. A versão siríaca diz: venha, veja o lugar onde nosso Senhor jazia. Sim, os anjos se colocaram com aquelas pobres mulheres e usaram um pronome comum, nosso, Jesus é o Senhor dos anjos e também dos homens. Vocês, mulheres frágeis, vocês o chamaram de Senhor, lavaram seus pés, supriram suas necessidades, se penduraram em seus lábios para captar suas frases doces, sentaram-se em transe sob sua poderosa eloquência, vocês o chamam de Mestre e Senhor, e fazem bem, mas, disse o serafim, ele é meu Senhor também. Curvando a cabeça, ele disse docemente: venha, veja o lugar onde nosso Senhor jazia. Você tem medo então, cristão, de entrar naquele túmulo? Você tem medo de entrar lá, quando o anjo aponta com o dedo e diz: venha, iremos juntos, anjos e homens, e veremos o quarto real. Você sabe que os anjos entraram em seu túmulo, pois eles se sentaram um em sua cabeça e o outro em seus pés em meditação sagrada. Eu imagino aqueles querubins brilhantes sentados lá conversando uns com os outros. Um deles disse: foi lá que seus pés estavam, e o outro respondeu: e lá suas mãos, e lá sua cabeça, e em linguagem celestial eles falaram sobre as coisas profundas de Deus. Então eles se abaixaram e beijaram o chão rochoso, tornado sagrado para os próprios anjos. Não porque lá eles foram redimidos, mas porque lá seu mestre e seu monarca, cujas altas ordens eles estavam obedecendo, por um tempo se tornaram escravos da morte e cativos da destruição. Venha, cristão, então, pois os anjos são os porteiros para destrancar a porta, venha, pois um querubim é seu mensageiro para conduzi-lo ao lugar da morte da própria morte. Não comece pela entrada, não deixe a escuridão te assustar, a abóbada não está úmida com os vapores da morte, nem o ar contém nada de contágio. Venha, pois é um lugar puro e saudável, não tema entrar naquele túmulo. Admito que catacumbas não são os lugares onde nós, que estamos cheios de alegria, gostaríamos de ir. Há algo sombrio e repugnante em uma cripta. Há cheiros nocivos de corrupção, muitas vezes a pestilência nasce onde um corpo morto jaz, mas não tema, cristão, pois Cristo não foi deixado no inferno, no Hades, nem em seu corpo viu a corrupção. Venha, não há cheiro, sim, antes um perfume. Entre aqui, se você já respirou os vendavais do Ceilão, ou os ventos dos bosques da Arábia, você os encontrará muito superados por aquela doce fragrância sagrada deixada pelo corpo abençoado de Jesus, aquele vaso de alabastro que uma vez continha a divindade, e foi tornado doce e precioso por isso. Não pense que você encontrará algo desagradável aos seus sentidos. Corrupção Jesus nunca viu, nenhum verme jamais devorou sua carne, nenhuma podridão jamais entrou em seus ossos, ele não viu corrupção. 3 dias ele dormiu, mas não o suficiente para apodrecer, ele logo se levantou, perfeito como quando entrou, ileso como quando seus membros estavam compostos para o sono. Venha então, cristão, convoque seus pensamentos, reúna todos os seus poderes, aqui está um doce convite, deixe-me pressioná-lo novamente. Deixe-me guiá-lo pela mão da meditação, meu irmão, deixe-me levá-lo pelo braço da sua fantasia, e deixe-me dizer-lhe novamente: venha, veja o lugar onde o Senhor jazia. Há ainda mais uma razão pela qual eu gostaria que você visitasse este sepulcro real, porque é um lugar tranquilo, ó. Eu ansiava por descanso, pois ouvi os rumores deste mundo em meus ouvidos por tanto tempo, que implorei por uma cabana em algum vasto deserto, alguma contiguidade limitada de sombra onde eu poderia me esconder para sempre. Estou farto desta vida cansativa e difícil, meu corpo está cansado, minha alma está louca para repousar um pouco. Eu gostaria de poder me deitar um pouco à beira de algum riacho de seixos, sem companhia, exceto as belas flores ou os salgueiros balançando. Eu gostaria de poder reclinar em silêncio, onde o ar traz bálsamo ao cérebro atormentado, onde não há murmúrio, exceto o zumbido da abelha de verão, nenhum sussurro, exceto dos zéfiros, e nenhuma canção, exceto o canto da cotovia. Eu queria poder ficar à vontade por um momento. Eu me tornei um homem do mundo,
meu cérebro está atormentado, minha alma está cansada. Oh! Você ficaria quieto, cristão? Mercador, você descansaria de seus trabalhos? Você ficaria calmo por uma vez? Então vem aqui. É em um jardim agradável, longe do zumbido de Jerusalém, o barulho dos negócios não chegarão até você lá. Venha, veja o lugar onde o Senhor jazia. É um doce lugar de descanso, um retiro para sua alma, onde você pode sacudir suas roupas do pó da terra e refletir um pouco em paz. Atenção solicitada. Assim, insisti no convite, agora entraremos na tumba. Examinemo-la com profunda atenção, notando cada circunstância conectada a ela. Ponto e primeiro, observe que é um túmulo caro. Não é um túmulo comum, não é uma escavação cavada pela pá para um pobre esconder os últimos restos de seus ossos miseráveis e cansados. É um túmulo principesco, foi feito de mármore, cortado na encosta de uma colina. Fique aqui, crente, e pergunte por que Jesus tinha um sepulcro tão caro. Ele não tinha vestes elegantes, ele usava um casaco sem costura, tecido de cima a baixo, sem um átomo de bordado. Ele não possuía nenhum palácio suntuoso, pois não tinha onde reclinar a cabeça. Suas sandálias não eram ricas em ouro, ou cravejadas de brilhantes. Ele era pobre. Por que, então, ele jaz em um túmulo nobre? Nós respondemos, por esta razão, Cristo foi desonrado até que ele tivesse terminado seus sofrimentos. O corpo de Cristo sofreu injúria, vergonha, cusparadas, bofetadas e reprovação, até que ele tivesse completado sua grande obra. Ele foi pisoteado, ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e familiarizado com o sofrimento, mas no momento em que ele terminou seu empreendimento, Deus disse, não mais esse corpo será desonrado, se for para dormir, que durma em um túmulo. Honroso, se for para descansar, que os nobres o enterrem, que José, o conselheiro, e Nicodemos, o homem do sinédrio, estejam presentes no funeral, que o corpo seja embalsamado com especiarias preciosas, que tenha honra, ele já teve o suficiente de injúria, vergonha, reprovação e bofetadas, que agora seja tratado com respeito. Cristão, você discerne o significado. Jesus, depois de terminar sua obra, dormiu em um túmulo caro, pois agora seu pai o amava e o honrava, uma vez que sua obra estava concluída. Mas embora seja um túmulo caro, é um emprestado. Vejo por cima dele, sagrado à memória da família de José de Arimateia, ainda assim, Jesus dormiu lá. Sim, ele foi enterrado no sepulcro de outro. Aquele que não tinha casa própria e descansava na habitação de outros homens, que não tinha mesa, mas vivia da hospitalidade de seus discípulos, que pegava barcos emprestados para pregar e não tinha nada no mundo inteiro, era obrigado a ter um túmulo por caridade. Oh! Os pobres não deveriam ter coragem? Eles temem ser enterrados às custas de seus vizinhos, mas se sua pobreza é inevitável, por que eles deveriam corar, já que o próprio Jesus Cristo foi enterrado no túmulo de outro? Ah! Eu queria ter o túmulo de José, para deixar Jesus ser enterrado nele. O bom José pensou que o havia cortado para si mesmo e que deveria colocar seus ossos lá. Ele o fez escavar como um jazigo familiar, e eis que o filho de Davi o faz um dos túmulos dos reis. Mas ele não o perdeu emprestando ao Senhor, ao contrário, ele o teve de volta com juros preciosos. Ele só o emprestou por 3 dias, então Cristo renunciou. Ele não o havia danificado, mas o perfumado e santificado, e o tornou muito mais santo, de modo que seria uma honra no futuro ser enterrado ali. Era um túmulo emprestado. E por quê? Não considero isso para desonrar a Cristo, mas para mostrar que, assim como seus pecados eram pecados emprestados, seu sepultamento foi em um túmulo emprestado. Cristo não tinha transgressões próprias, ele levou as nossas sobre sua cabeça, ele nunca cometeu um erro, mas levou todos os meus pecados e todos os seus, se vocês são crentes. Em relação a todo o seu povo, é verdade, ele suportou suas dores e carregou suas tristezas em seu próprio corpo na árvore, portanto, como eram pecados de outros, ele descansou no túmulo de outro, como eram pecados imputados, então aquele túmulo era apenas imputado dele. Não era seu sepulcro, era o túmulo de José. Não nos cansemos dessa investigação piedosa, mas com atenção fixa observemos tudo conectado a esse lugar sagrado. O túmulo, observamos, foi escavado em uma rocha. Por que isso?
A rocha das eras foi enterrada em uma rocha dentro de uma rocha. Mas por quê? A maioria das pessoas sugere que foi assim ordenado para que ficasse claro que não havia nenhuma maneira secreta pela qual os discípulos ou outros pudessem entrar e roubar o corpo. Muito possivelmente foi a razão, mas ó, minha alma, você não consegue encontrar uma razão espiritual? O sepulcro de Cristo foi escavado em uma rocha. Não foi escavado em molde que pudesse ser desgastado pela água, ou pudesse desmoronar e cair em decadência. O sepulcro permanece, eu acredito, inteiro até hoje, se não naturalmente, ele permanece espiritualmente. O mesmo sepulcro que levou os pecados de Paulo, levará minhas iniquidades em seu seio, pois se eu algum dia perder minha culpa, ela deve rolar dos meus ombros para o sepulcro. Foi escavado em uma rocha, para que se um pecador fosse salvo há 1000 anos, eu também pudesse ser liberto, pois é um sepulcro rochoso onde o pecado foi enterrado, era um sepulcro rochoso de mármore onde meus crimes foram depositados para sempre, enterrados para nunca mais haver ressurreição. Você notará, além disso, que aquele túmulo era um onde nenhum outro homem jamais havia se deitado. Christopher Ness diz: quando Cristo nasceu, ele se deitou no ventre de uma virgem, e quando ele morreu, ele foi colocado em um túmulo virgem, ele dormiu onde nenhum homem jamais havia dormido antes. A razão era que ninguém poderia dizer que outra pessoa ressuscitou, pois nunca houve nenhum outro corpo ali, assim, um erro de pessoas era impossível. Nem poderia ser dito que algum velho profeta foi enterrado no lugar, e que Cristo ressuscitou porque ele havia tocado em seus ossos. Você se lembra quando Eliseu foi enterrado, e enquanto eles estavam enterrando um homem, eis que ele tocou nos ossos do profeta e ressuscitou. Cristo não tocou nos ossos de nenhum profeta, pois ninguém jamais havia dormido ali, era uma nova câmara, onde o monarca da terra descansou por 3 dias e 3 noites. Aprendemos um pouco, então, com atenção, mas vamos nos abaixar mais uma vez antes de deixarmos o túmulo e notar outra coisa. Vemos o túmulo, mas você notou as roupas do túmulo, todas embrulhadas e colocadas em seus lugares, o lenço sendo dobrado sozinho? Por que as roupas do túmulo estão embrulhadas? Os judeus disseram que ladrões haviam roubado o corpo, mas se assim fosse, certamente teriam roubado as roupas. Eles nunca teriam pensado em embrulhá-las e colocá-las no chão com tanto cuidado, eles estariam com muita pressa para pensar nisso. Por que foi então? Para nos manifestar que Cristo não saiu de maneira apressada. Ele dormiu até o último momento, então ele acordou, ele não veio com pressa. Eles não sairão com pressa, nem em fuga, mas no momento determinado seu povo virá a ele. Então, na hora exata, no instante decretado, Jesus Cristo acordou calmamente, tirou suas vestes, deixou-as todas para trás e saiu em sua inocência pura e nua, talvez para nos mostrar que, assim como as roupas são fruto do pecado, quando o pecado foi expiado por Cristo, ele deixou todas as vestes para trás, pois as vestes são os emblemas da culpa. Se não fossemos culpados, nunca precisaríamos delas. Então, o lenço, repare, foi colocado sozinho. As mortalhas foram deixadas para trás para cada cristão falecido usar. O leito da morte está bem coberto com as vestes de Jesus, mas o lenço foi colocado sozinho, porque o cristão quando morre, não precisa disso, ele é usado pelos enlutados, e somente pelos enlutados. Todos nós usaremos mortalhas, mas não precisaremos do lenço. Quando nossos amigos morrem, o lenço é colocado de lado para que o usemos, mas nossos irmãos e irmãs ascensionados o usam? Não, o Senhor Deus enxugou todas as lágrimas de seus olhos. Nós nos levantamos e vemos os cadáveres dos queridos falecidos, umedecemos seus rostos com nossas lágrimas, deixando chuvas inteiras de tristeza caírem sobre suas cabeças, mas eles choram? Oh, não! Se pudessem falar conosco das esferas superiores, diriam: não chore por mim, pois sou glorificado. Não sofra por mim, deixei um mundo ruim para trás e entrei em um muito melhor. Eles não têm guardanapo, eles não choram. É estranho que aqueles que suportam a morte não chorem, mas aqueles que os veem morrer são chorões. Quando a criança nasce, ela chora enquanto os outros sorriem, dizem os árabes, e quando ela morre, ela sorri enquanto os outros choram. É assim com o cristão. Ó coisa abençoada! O guardanapo é colocado sozinho, porque os cristãos nunca vão querer usá-lo quando morrerem. Emoção excitada.
Nós assim examinamos o túmulo com profunda atenção, e, espero, com algum lucro para nós mesmos. Mas isso não é tudo. Eu amo uma religião que consiste, em grande medida, de emoção. Agora, se eu tivesse poder, como um mestre, eu tocaria as cordas de seus corações, e buscaria uma melodia gloriosa de música solene deles, pois este é um lugar profundamente solene, para o qual eu os conduzi. Primeiro, eu lhe pediria que ficasse de pé e visse o lugar onde o Senhor jazia com emoções de profunda tristeza. Oh, venha, meu amado irmão, teu Jesus uma vez jazia ali. Ele era um homem assassinado, minha alma, e tu assassino, vocês, meus pecados cruéis, seus principais atormentadores foram cada um dos meus crimes se tornou um prego e a descrença lança. Ai de mim! E meu Salvador sangrou, e meu soberano morreu. Eu o matei, esta mão direita cravou a adaga em seu coração. Meus atos mataram Cristo. Ai de mim! Eu matei meu mais amado, eu matei aquele que me amava com um amor eterno. Ó olhos, por que vocês se recusam a chorar quando veem o corpo de Jesus mutilado e dilacerado? Ó! Dê vazão à sua tristeza, cristãos, pois vocês têm boas razões para fazê-lo. Eu acredito no que Hart diz, que houve um tempo em sua experiência quando ele podia simpatizar tanto com Cristo, que ele sentiu mais tristeza pela morte de Cristo do que alegria. Parecia uma coisa tão triste que Cristo tivesse que morrer, e para mim muitas vezes parece um preço muito alto para Jesus Cristo comprar vermes com seu próprio sangue. Acho que o amo tanto que se eu o tivesse visto prestes a sofrer, eu teria sido tão mau quanto Pedro, e teria dito, isso esteja longe de ti, Senhor. Mas então ele teria me dito, afasta-te de mim, Satanás, pois ele não aprova aquele amor que o impediria de morrer. O cálice que meu pai me deu, não beberei eu. Mas eu acho que, se eu o tivesse visto subindo para sua cruz, eu poderia tê-lo pressionado de volta e dito, ó, Jesus, tu não morrerás, eu não posso tê-lo. Tu comprarás minha vida com um preço tão caro? Parece muito custoso para aquele que é o príncipe da vida e da glória deixar seus belos membros serem torturados em agonia, que as mãos que carregavam misericórdias fossem perfuradas com cravos amaldiçoados, que os templos que sempre foram vestidos com amor tivessem espinhos cruéis cravados neles. Parece demais. Ó! Chore, cristão, e deixe sua tristeza aumentar. O preço não é quase alto demais, para que seu amado se resigne por você. Ó! Eu pensaria que se uma pessoa fosse salva da morte por outra, ela sempre sentiria profunda tristeza se seu libertador perdesse a vida na tentativa. Eu tinha um amigo que, parado ao lado de um pedaço de água congelada, viu um jovem rapaz nela e pulou no gelo para salvá-lo. Depois de agarrar o garoto, ele o segurou em suas mãos e gritou, aqui está ele! Aqui está ele! Eu o salvei. Mas assim que eles pegaram o garoto, ele afundou, e seu corpo não foi encontrado por algum tempo depois, quando ele estava completamente morto. Oh! É assim com Jesus. Minha alma estava se afogando. Dos altos portais do céu, ele me viu afundando nas profundezas do inferno. Ele mergulhou, ele afundou sob suas pesadas aflições para me elevar a uma coroa, não há presente que sua mão conceda ponto mais que custe a seu coração um gemido. Ah! Podemos realmente nos arrepender do nosso pecado, pois ele matou Jesus. Agora, cristão, mude sua nota por um momento. Venha, veja o lugar onde o Senhor jazia, com alegria e contentamento. Ele não jaz ali agora. Chore, quando vir o túmulo de Cristo, mas regozije-se porque ele está vazio. Seu pecado matou, mas sua divindade o ressuscitou. Sua culpa o assassinou, mas sua justiça o restaurou. Ó! Ele rompeu os laços da morte, ele descingiu os cercos do túmulo e saiu mais que vencedor, esmagando a morte sob seus pés. Alegre-se, ó cristão, pois ele não está ali, ele ressuscitou. Venha, veja o lugar onde o Senhor jazia. Mais um pensamento, e então falarei um pouco sobre as doutrinas que podemos aprender deste túmulo. Venham, vejam o lugar onde o Senhor jazia com solene reverência, pois você e eu teremos que jazer lá também. Ouçam do túmulo um som doloroso. Meus ouvidos atendem ao clamor, ó homens vivos, venham ver o chão onde em breve vocês devem deitar. Príncipes,
esta argila deve ser sua cama apesar de todos os seus poderes, a cabeça alta, sábia e reverenda, deve deitar-se tão baixo quanto a nossa. É um fato em que não pensamos com frequência, que todos nós estaremos mortos em pouco tempo. Sei que sou feito de pó e não de ferro, meus ossos não são de bronze, nem meus tendões de aço, em pouco tempo meu corpo deve se desintegrar de volta aos seus elementos nativos. Mas você já tentou imaginar o momento de sua dissolução? Meus amigos, há alguns de vocês que raramente percebem o quão velhos vocês são, o quão perto estão da morte. Uma maneira de lembrar nossa idade é ver o quanto resta. Pense em quantos anos são 80, e então veja quantos anos faltam para você chegar lá. Devemos nos lembrar de nossa fragilidade. Às vezes, tentei pensar no momento da minha partida. Não sei se morrerei de uma morte violenta ou não, mas eu queria a Deus que eu pudesse morrer de repente, pois a morte súbita é uma glória repentina. Eu gostaria de ter uma saída tão abençoada quanto a do Dr. Beaumont, e morrer em meu púlpito, deitando meu corpo com minha responsabilidade, e cessando imediatamente de trabalhar e viver. Mas não é minha escolha. Suponha que eu fique deitado por semanas em meio a dores, tristezas e agonias. Quando esse momento chegar, esse momento que é muito solene para meus lábios falarem, quando o espírito deixa o barro, que o médico adie por semanas ou anos, como dizemos que ele faz, embora não o faça, quando esse momento chegar, ó, lábios, fiquem mudos e não profanem sua solenidade. Quando a morte chega, como o homem forte se curva, como o homem poderoso cai. Eles podem dizer que não morrerão, mas não há esperança para eles, eles devem se render, a flecha atingiu o alvo. Conheci um homem que era um miserável perverso, e lembro-me de vê-lo andar de um lado para o outro no chão de seu quarto, dizendo, ó Deus, não morrerei, não morrerei. Quando implorei que ele se deitasse em sua cama, pois estava morrendo, ele disse que não poderia morrer enquanto pudesse andar, e que andaria até morrer. Ah! Ele expirou nos maiores tormentos, sempre gritando, ó Deus, não morrerei. Ó! Aquele momento, aquele último momento. Veja quão pegajoso é o suor na testa, quão seca a língua, quão ressecados os lábios. O homem fecha os olhos e dorme, então os abre novamente, e se ele for um cristão, posso imaginar que ele dirá ouça. Eles sussurram, anjos dizem espírito irmã, vem embora. O que é isso que me absorve completamente, rouba meus sentidos, fecha minha visão, afoga meus espíritos, tira meu fôlego. Diga-me, minha alma, isso pode ser a morte. Não sabemos quando ele está morrendo. Um suspiro suave, e o espírito se desfaz. Mal podemos dizer ele se foi, antes que o espírito resgatado tome sua mansão perto do trono. Venha ao túmulo de Cristo então, pois a cripta silenciosa deve ser sua habitação em breve. Venha ao túmulo de Cristo, pois você deve dormir lá. E mesmo vocês, pecadores, por um momento eu pedirei que venham também, porque vocês devem morrer assim como o resto de nós. Seus pecados não podem mantê-los longe das mandíbulas da morte. Eu digo, pecador, eu quero que você olhe para o sepulcro de Cristo também, pois quando você morrer, pode ter feito muito bem a você pensar nisso. Você ouviu a rainha Elizabeth gritando que ela daria um império por uma única hora, ou você leu o grito desesperado do cavalheiro a bordo do Arctic, quando ele estava afundando, que gritou para o barco, volte. Eu lhe darei 30.000 libras esterlinas se você vier e me levar. Ah! Pobre homem, seria pouco se ele tivesse 30.000 mundos, se ele pudesse prolongar sua vida, pele por pele, sim, tudo o que um homem tem ele dará por sua vida. Alguns de vocês que podem rir esta manhã, que vieram para passar uma hora alegre neste salão, estarão morrendo, e então vocês orarão e ansiarão pela vida, e gritarão por outro dia de sábado. Oh! Como os sábados que vocês desperdiçaram andarão como fantasmas diante de vocês! Oh! Como eles sacudirão seus cabelos de serpente em seus olhos! Como vocês serão levados a lamentar e chorar, porque desperdiçaram horas preciosas, que, quando se foram longe demais para serem lembradas. Que Deus os salve das dores do remorso. Instrução transmitida. E agora, irmãos cristãos, venham, vejam o lugar onde o Senhor jazia, para aprender uma doutrina ou duas. O que vocês viram quando visitaram o lugar onde o Senhor jazia? Ele não está aqui, pois ressuscitou.
A primeira coisa que vocês percebem, se vocês ficarem ao lado de seu túmulo vazio, é sua divindade. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro na ressurreição, mas aquele que ressuscitou primeiro, seu líder, ressuscitou de uma maneira diferente. Eles ressuscitam por poder concedido. Ele ressuscitou por si mesmo. Ele não podia dormir no túmulo, porque ele era Deus. A morte não tinha mais domínio sobre ele. Não há melhor prova da divindade de Cristo do que aquela ressurreição surpreendente dele, quando ele ressuscitou do túmulo, pela glória do Pai. Ó cristão, seu Jesus é um Deus, seus ombros largos que o sustentam são realmente divinos, e aqui você tem a melhor prova disso, porque ele ressuscitou da graça. Uma segunda doutrina aqui ensinada, bem pode encantar você, se o Espírito Santo aplicá-la com poder. Contemple este túmulo vazio, ó verdadeiro crente, é um sinal de sua absolvição e sua quitação completa. Se Jesus não tivesse pago a dívida, ele nunca teria ressuscitado do túmulo. Ele teria ficado ali até este momento se não tivesse cancelado toda a dívida, satisfazendo a vingança eterna. Ó! Amado, não é um pensamento avassalador, está consumado. Está consumado, ouça o Salvador que se levanta clamando. O carcereiro celestial veio, um anjo brilhante saiu do céu e rolou a pedra, mas ele não teria feito isso se Cristo não tivesse feito tudo, ele o teria mantido lá, ele teria dito, não, não, você é o pecador agora, você tem os pecados de todos os seus eleitos sobre seus ombros, e eu não o deixarei ir livre até que você tenha pago o último centavo. Em sua libertação, vejo minha própria libertação, o sangue do meu Jesus é minha completa libertação. Como um homem justificado, não tenho pecado algum contra mim no livro de Deus. Se eu virasse o livro eterno de Deus, veria cada dívida minha recebida e cancelada. Aqui está o perdão para as transgressões passadas, não importa quão negras sejam, e ó minha alma com vista maravilhosa para os pecados vindouros. Aqui está o perdão também. Enquanto através do teu sangue eu sou absolvido da tremenda maldição e culpa do pecado. Mais uma doutrina que aprendemos, e com ela concluiremos, a doutrina da ressurreição. Jesus ressuscitou, e assim como o Senhor nosso Salvador ressuscitou, todos os seus seguidores devem ressuscitar. Morrer eu devo, este corpo deve ser um carnaval para vermes, deve ser comido por aqueles minúsculos canibais, porventura ele será espalhado de uma porção da terra para outra, as partículas constituintes desta minha estrutura entrarão nas plantas, das plantas passarão para os animais, e assim serão levadas para reinos muito distantes, mas ao toque da trombeta do arcanjo, cada átomo separado do meu corpo encontrará seu companheiro, como os ossos que jazem no vale da visão, embora separados uns dos outros. No momento em que Deus falar, o osso se arrastará para seu osso, então a carne virá sobre ele, os quatro ventos do céu soprarão, e o fôlego retornará. Então, deixe-me morrer, deixe que as feras me devorem, deixe o fogo transformar este corpo em gás e vapor, todas as suas partículas serão novamente restauradas, este mesmo corpo real se levantará de seu túmulo, glorificado e feito como o corpo de Cristo, mas ainda o mesmo corpo, pois Deus disse isso. O mesmo corpo de Cristo ressuscitou, assim será o meu. Ó minha alma, agora você teme morrer? Você perderá seu corpo parceiro por um tempo, mas se casará novamente no céu, alma e corpo serão novamente unidos diante do trono de Deus. O túmulo, o que é? É o banho em que o cristão coloca as roupas de seu corpo para lavá-las e purificá-las. A morte, o que é? É a sala de espera onde nos vestimos para a imortalidade, é o lugar onde o corpo, como Esther, se banha em especiarias, para que possa estar apto para o abraço de seu Senhor. A morte é o portão da vida, não temerei morrer, então, mas direi não tremas ao passar o riacho, aventura todo o teu cuidado nele, ele, cujo amor e poder moribundos acalmam seu movimento, silenciam seu rugido, segura é a onda expandida, gentil como uma noite de verão, nenhum objeto de seu cuidado jamais sofreu naufrágio ali. Venham ver o lugar, então, com toda a meditação sagrada, onde o Senhor jazia. Passem esta tarde, meus amados irmãos, meditando sobre isso, e muitas vezes vão ao túmulo de Cristo tanto para chorar quanto para se alegrar. Vocês, tímidos, não tenham medo de se aproximar, pois não é vão lembrar que a timidez enterrou Cristo. A fé não lhe daria um funeral, a fé o teria mantido acima do solo, e nunca o teria deixado ser enterrado, pois teria dito que seria inútil enterrar Cristo se ele ressuscitasse.
O medo o enterrou. Nicodemos, o discípulo da noite, e José de Arimateia, secretamente, por medo dos judeus, foram e o enterraram. Portanto, vocês, tímidos, podem ir também. Prontos para parar, pobres temerosos, e vocês, sem hora desânimo, e muito medo, vão frequentemente lá, que seja seu refúgio favorito, construam um tabernáculo lá, permaneçam lá. E diga sempre ao seu coração, quando estiver em angústia e tristeza, venha, veja o lugar onde o Senhor jazia.